Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de março de 2018. Punir políticos, sem mudar cultura, não transforma, diz czar anticorrupção da Itália. Conhecido na Itália como uma espécie de czar anticorrupção, o ex-procurador Raffaele Cantone diz que a punição a políticos envolvidos em corrupção não reduz a ocorrência do crime se não vier acompanhada de uma mudança na mentalidade da população. Cantone atuou na investigação da violenta máfia Camorra que resultou na prisão perpétua dos maiores líderes desse clã, Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti. O caso foi contado no famoso best-seller Gomorra, de Roberto Saviano, que também virou filme. Em entrevista à BBC Brasil, o ex-procurador afirmou que, enquanto eleitores considerarem que corrupção não é problema deles, investigações não terão efeito transformador na sociedade. Cito uma piada de Pier Camillo Davigo, juiz italiano que atuou na Operação Mãos Limpas. As investigações sobre a corrupção na Itália eliminaram os corruptos e os corruptores de menor alcance e deixaram em campo aqueles que eram realmente relevantes, explicou. Se o ambiente cultural é o mesmo de antes, não é suficiente. É necessário alterar as regras do jogo. Desde abril de 2014, Cantone é presidente da Autoridade Nacional Anticorrupção da Itália, órgão administrativo que supervisiona as medidas de prevenção à corrupção. Forçado a viver sob proteção policial desde 2003 por causa das ameaças de morte dos mafiosos, ele mora entre Roma e Nápoles. Cantone defende que medidas efetivas de repressão e instrumentos invasivos de investigação sejam acompanhados de políticas educacionais voltadas a demonstrar para a população os efeitos nocivos da corrupção. O cidadão comum não está tão interessado na corrupção porque, no final das contas, não a considera um problema seu. Se o cidadão não percebe o efeito negativo da corrupção, ele quase nunca considera a corrupção como uma real emergência, avalia. Segundo Raffaele Cantone, a repressão deve ser capaz de funcionar com a tramitação rápida dos processos até a sentença. A legislação deve estabelecer atenuantes a favor de colaboradores ou ferramentas de investigação invasivas, como o uso de escutas. O condenado deve ser excluído do setor público e, acima de tudo, não poderá mais ser empresário. Isso já teria um efeito de prevenção. A condenação de uma corrupção que não elimina o condenado do meio em que estava inserido é inútil. A prevenção, por outro lado, é exercida por mecanismos que dificultam a corrupção. Não há sistemas que impeçam a corrupção, mas sim que a tornam mais complicada. O terceiro ponto é o cultural. O cidadão não percebe o efeito negativo da corrupção. Ele quase nunca considera a corrupção como uma emergência real, porque a considera distante de seus interesses. A educação tem como função fazer emergir essa preocupação com a corrupção. Infelizmente no Brasil a cultura do se dar bem aliada ao egoísmo produz uma sociedade terrivelmente corrupta. Todos os setores sentimos a força da corrupção. Inclusive em nós mesmos, começando com pequenas sementes de mal. Na política basta assistir ao Repórter na TV uma vez apenas. Sempre existem denúncias e matérias sobre corrupção. Mas os eleitores e participantes da máquina também são envolvidos. Pregões arranjados, votos comprados, bolsas de todos os tipos são distribuídas e aceitas pelo povo em troca de votos. Por que não ensinar a pescar ao invés de dar pedacinhos de peixe?
e os desvios de verbas. Em todas as cidades todo ano é uma guerra judicial na época da eleição. Recursos desviados poderiam estar sendo usados para a criação de novos empregos, novos investimentos estruturais, estradas, ferrovias, portos, combate à fome, combate ao narcotráfico, educação, assistência social médica hospitalar, financiamentos diversos, dentre muitas outras coisas. Poderia-se reduzir os assassinatos, a mortalidade infantil, o desemprego, a miséria, os acidentes de trânsito causados pela má conservação das rodovias, e por menor que seja a redução, já salvaria pelo menos uma vida que seja. Portanto, a pessoa corrupta é um assassino de ordem indireta e sua consciência deveria estar pesando como tal. Assim, o Espiritismo nos revela que em nossas relações como o mundo material, toda causa tem efeito. Semelhante à lei da ação e reação, que rege os movimentos físicos, qualquer ato produzido por nós será revertido contra nós mesmos com a mesma intensidade no futuro. O professor Dr. Raul Teixeira, físico, professor universitário, espírita, conferencista de alto nível e médium de grandes recursos. Certo dia ia efetuar uma conferência numa cidade importante do Brasil, e ao dirigir-se para almoçar num restaurante, com os seus anfitriões, enquanto esperavam que o semáforo abrisse para atravessar em larga avenida, ele via uma mulher andrajosa ali ao lado, no caixote do lixo a procurar comida e a separar o lixo mais limpo do mais sujo. Tal cena causou-lhe tamanha impressão, que perdeu a vontade de almoçar, pese embora a necessidade de o fazer. Enquanto se tentava recompor mentalmente, já no restaurante, pensando naquele ser que nada tinha, e ele ali num restaurante com os seus amigos, apareceu-lhe, através do fenômeno da vidência espiritual, um espírito amigo que o acompanha na sua tarefa doutrinária, que o acalmou, referindo que mesmo que fosse dar comida limpa àquela senhora ela recusaria. E o espírito, em breves pinceladas contou a história daquela mulher, que nesta vida era reencarnação de um famoso político brasileiro, ainda hoje muito conceituado, e que por ter prejudicado tanto o povo, tinha reencarnado numa condição miserável, devido ao mecanismo do complexo de culpa que fez, após a morte do corpo de carne, no mundo espiritual onde não conseguimos esconder nada, nem de nós, nem dos outros. Voltando numa condição miserável para aprender a valorizar aquilo que ele tanto desprezara na vida anterior, as dificuldades financeiras do próximo. Curiosamente, o nome desse famoso político estava afichado nesse local, dando nome à avenida, e essa mulher, por um mecanismo de fixação inconsciente, não largava aquele local onde outrora lhe prestaram grandes homenagens. Não era um castigo divino, mas sim uma decorrência da lei de causa e efeito, onde cada um colhe de acordo com os seus atos, pensamentos e sentimentos. No mundo espiritual, e em futuras reencarnações, cada um colhe de acordo com o que semeou no seu passado. Assim se justificam as dissemelhanças de sofrimentos morais entre os homens. Os políticos e todos os homens de poder no nosso planeta Terra, se sentiriam felizes no mundo espiritual, ao sentirem o seu dever cumprido, em prol do povo que lideraram, com justiça, com lealdade. Mas, infelizmente, essa ainda não é a nossa realidade e também não será, com profunda pena nossa, a realidade futura dos atores políticos que nos governam na Terra, em futuras reencarnações, onde terão de reparar os seus erros e abusos com dolorosas expiações. É preciso ter em conta que a intenção é tudo. Entre nós há muita gente que apenas não é um desses políticos corruptos, egoístas e insensíveis, porque não teve condições para lá chegar.
Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de março, por Feijão.